Imagine a seguinte situação: o militar sofreu de uma doença grave e com isso ele passou a receber proventos do posto acima. Veio a óbito e a sua pensionista foi habilitada com esse valor dos proventos do posto acima, porque a lei de pensões militares é clara em dizer que a pensão é devida no mesmo valor que o instituidor recebia em vida, ok? Anos se passaram, e um belo dia, essa pensionista recebe uma comunicação da Força dizendo que o Tribunal de Contas da União julgou ilegal aquela pensão e reduziu o valor que aquela pensionista estava recebendo aos valores que o militar recebia antes de ter essa melhoria de reforma. Aí, o que acontece? A pensionista, anos depois de ser habilitada, recebe uma comunicação da Força informando que o Tribunal de Contas da União julgou a pensão dela ilegal e que ela terá essa pensão reduzida aos valores do grau hierárquico que o militar recebia em vida antes de ter essa melhoria de reforma. Bom, aí essa senhora é orientada a recorrer junto ao Tribunal de Contas. Só que aí o Tribunal de Contas fala assim: olha, eu vou continuar pagando esses proventos do posto acima para a senhora, ou seja, eu vou dar um efeito suspensivo à minha decisão de não retirar esse benefício até eu decidir. Agora, se eu decidir que a senhora não merece ter essa pensão nesses proventos do posto acima, que o seu marido recebia, a senhora vai ter que devolver para os cofres toda a diferença desses valores recebidos durante todo o período em que eu fiquei analisando o seu processo. E o que acontece? Na maioria das vezes, o Tribunal de Contas indefere o requerimento da pensionista e determina para a Força fazer o quê? A carga desses valores. Eu recebo diariamente senhoras pensionistas das 3 forças que estão passando por essa situação. E os meios de subsistência dela estão assim caindo muito, porque a carga que a Força faz é absurda. Eu já recebi bilhetes de pagamento de pensionistas que estão o quê? Pagando 1.500, 1.800, 1.300. Aí você pensa que é só até agora? Não. Hoje eu recebi uma senhora que vai descontar esse valor até 2028. Então, se você se encontra numa situação dessa e está indignada com tudo isso que está acontecendo na sua pensão, o que eu posso dizer é o seguinte: busque com a maior urgência um profissional, um advogado que entenda do assunto, que seja especialista nesse assunto, para que ele possa lhe orientar nas ações que poderão ser adotadas a seu favor, tanto no sentido de rever o cálculo da sua pensão, como no sentido de esse valor que está sendo descontado parar até uma decisão definitiva pelo Poder Judiciário. Eu fiz uma enquete essa semana e o que mais me pediram foi um conteúdo falando sobre a decisão do Tribunal de Contas da União reduzindo as pensões militares em razão de doença que o militar teve em vida ou situações em que o militar computou um tempo de serviço que lhe garantiu os proventos do posto acima e agora o Tribunal de Contas da União entende que essa contagem desse tempo de serviço que ele averbou, que ele agregou,
não são suficientes para garantir os proventos do posto acima e, consequentemente, a sua pensionista que hoje está recebendo esses proventos do posto acima está tendo o quê? A pensão reduzida. Se você ficou ainda com alguma dúvida, se você precisa de alguma orientação, deixe o seu comentário aqui que a gente vai responder com maior presteza, com a maior satisfação.